Ai. Pronto, deu tudo certo. Estamos aqui hoje, dia 1º de janeiro. Agora é exatamente 15 horas e 18 minutos. E nós vamos iniciar aqui uma live. Geralmente o propósito aqui que eu criei foi que os princípios básicos. Sou a Duda Carrilho, muitos de vocês me conhecem porque vocês já me seguem. Então a gente vai criar aqui um relacionamento focado no livro de Provérbios. O que vai acontecer aqui? Qual que é a ideia e qual é esse projeto? Primeiramente, é um projeto genuíno da gente iniciar um devocional rápido, prático, justamente porque não é um contexto de uma igreja, eu não sou pastora, mas a minha proposta é nós construirmos juntos uma identidade de governo, uma identidade prática, onde a gente pode governar nossas emoções, nossas decisões. Nesse mundo, hoje em dia, digamos até apocalíptico, a gente vive nesse contexto onde a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, não sabemos que inovação virá e às vezes vai tirar até o seu trabalho, ou que inovação virá e você vai ter muita performance no seu trabalho. Então, nós vivemos uma era onde nós não sabemos se o acontecimento de amanhã vai melhorar a nossa vida ou vai nos comprometer. Se a nova tecnologia vai impulsionar os nossos trabalhos ou se ela vai corromper aquilo que a gente já criou há anos. Então, tendo em vista todo esse cenário, a única forma de se fortalecer é aqui, ó. Aqui. Porque caso a inovação te comprometer no seu trabalho, você vai ter um governo mental para se adaptar. Você vai ter um governo mental para poder mudar suas decisões. Você vai ter um governo mental para pontuar aquilo que realmente é verdadeiro e faz sentido para sua vida. Quando você pontua aqui e que você define antecipadamente se o que vai acontecer, se o que vai te abalar, você já cria um contexto de vou me preparar. A ideia, então, aqui é nós trazermos a profundidade de um livro que foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu. Então nós não podemos ignorar o fato de eu não sei o que fazer, eu não sei como governar, eu estou ansioso e eu tenho um livro à minha disposição que pode me ajudar a tomar decisões sábias e eu não estou usufruindo. Então, qual é a ideia? É a ideia juntos nós termos esse compromisso de todo dia ter aqueles 10 minutinhos reservado para colocar o nosso pensamento aqui e trazer para a prática como governar as nossas emoções. Uma pessoa madura, ela não é governada pela emoção. Ela é governada pela sabedoria. E a sabedoria, ela não é algo que vem do além. A sabedoria, ela é construída através de uma instrução. Eu vou ler aqui o Provérbios 1, porque hoje é o dia 1 e amanhã será dia 2, Provérbios 2, às 7 horas da manhã, Europa, Bélgica, ok? Então, se você está assistindo essa live do Brasil, se você está assistindo aqui da Bélgica, de Portugal, da Suíça, da Itália, de Marrocos, da Alemanha, eu não sei de onde você está assistindo, mas olha aí no seu relógio, faz a comparação, agora é exatamente
15 horas e 23 minutos. E você vai poder se organizar. Por que você deveria fazer isso? Por você mesmo. Independente se você for participar ou não, eu vou estar aqui. Com a minha aguinha, com o meu cafezinho e com a instrução mundial de milênios e para todo sempre na minha frente. Então eu quero que você tome uma decisão agora. Não espere achar que eu vou falar bonito, não espere que eu vou pregar. Não vou pregar, não sou pastora, não sou missionária. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, imagem e semelhança. Então, se eu ando na minha vida tomando más decisões, então talvez eu não esteja tão parecida assim com o Criador. E pontuar esse livro em versículos específicos vai nos ajudar a dar um norte. O que eu não vou fazer? Eu não vou te ensinar o que fazer. Eu não vou ser sua babá, não vou ser sua mãe. Eu vou ser a pessoa que está nessa corrente, onde nós vamos dedicar o primeiro pensamento assim do dia, sabe? A primeira decisão é eu aceito governar. Eu aceito governar minha mente. Eu aceito governar minhas decisões e eu aceito governar as minhas emoções. É isso que você pode esperar dessa corrente. E essa corrente, ela envolve eu e você. Ela envolve você e a sua família. Você pode entender que a sua família depende da sua transformação. E ninguém se transforma do dia para a noite. Ninguém se transforma em uma live, ninguém se transforma em um post. Ninguém se transforma lendo a Bíblia. Ninguém se transforma lendo a Bíblia. Você só se transforma quando você lê algo e você toma uma decisão. Não tem culpado, não tem mérito e não tem pódio. Existe só você com você mesma, olhando no espelho e tomando uma decisão. Quero firmar com você isso. Então, vou pegar 30 segundinhos aqui para recapitular. Todos os dias, às 7 horas da manhã, 7 horas, Bélgica, aqui na Europa, nós abriremos o livro de Provérbios e cada capítulo vai acompanhar o dia e nós utilizaremos um versículo para meditar durante todo o nosso dia. Através da meditação vem a fixação, porque eu tive que anotar aqui e você já vai entender o porquê também. Primeiro, eu anotei o versículo. E nós vamos repetir tanto esse versículo que ele vai ficar cravado na nossa mente. Ok, você decorou. Você tem até que fazer um certo esforço para lembrar o que você decorou. Só que de tanto você repetir, de tanto você forçar, uma hora isso fica fluido. E quando isso flui de uma maneira espontânea, então sim, você está vivendo aquilo que você registrou. Então o importante agora é esquecer padronização, esquecer performance e se concentrar na mensagem. E geralmente as mensagens é para confrontar a você próprio. O que vem o confronto? O confronto é uma ideia com a sua verdade e ela vai chocar com você. E aqui você vai se autoanalisar. Então é você que vai se confrontar. Aqui eu vou lançar perguntas onde eu e você, nós vamos nos confrontar. Porque existe muitas coisas nas nossas vidas que nós não achamos legal, nós não achamos certo,
que nós verdadeiramente queríamos mudar. Então, a primeira pergunta do confronto, primeiro para mim, depois para vocês, porque aqui a gente está crescendo juntos, é: o que você faz com esforço para fazer o que é certo, sendo que isso já deveria fluir de maneira natural? Vou repetir a pergunta com outras palavras. Por exemplo, o que você faz na sua vida hoje que você tem que fazer um esforço para fazer o que é certo, sendo que isso não deveria ser mais faço ou não faço? Faço certo ou eu vou por aqui, onde que eu já conheço? A primeira pergunta é: o que você faz na sua vida que você tem que forçar, escolher o que é certo, sendo que, na verdade, hoje em dia, isso já deveria estar fluindo de uma maneira natural? O quê? O que você faz? Tá? É a sua primeira pergunta para você mesmo. Porque hoje é o primeiro dia do ano de 2026 e nós vamos entrar nessa corrente onde nós passaremos 365 dias se confrontando com isso aqui de base, com isso aqui de instrução, com isso aqui de método e com isso aqui de reflexão. Então, eu tomei a decisão de ter essa ação, porque eu quis estar comprometida com os ensinamentos dessa sabedoria. Segunda pergunta: se eu sei que eu não sei, por que eu não pergunto para quem sabe? Vamos repetir com pergunta diferente? Eu acho isso o máximo. Por quê? Porque quem está assistindo tem uma percepção de vida, tem uma percepção dentro de uma determinada palavra. Então, quando você repete a mesma pergunta com palavras diferentes, também isso ativa desejos, curiosidades e entendimentos diferentes. E é por isso que um telefone sem fio, quando chega na mensagem o resultado final, a mensagem está totalmente distorcida. Quem falou primeiro deu a informação errada? Quem ouviu e repassou deu a informação errada? Não. Todas as informações são verdadeiras dentro do contexto da realidade de quem interpretou. Então, segunda pergunta: se eu sei que eu não sei, por que eu não pergunto para quem sabe? Se eu não sei o meu dia de amanhã, eu vou perguntar para quem sabe. Se eu não sei onde extrair paciência com o abençoado de Deus, que parece que aquele dia ele acorda e fala: hoje eu vou fazer inferno na vida das pessoas, especialmente daquela ali. Só que você tem que agir com sabedoria. Porque se você entrar no mesmo nível infernal da pessoa, você vai estar sendo o quê? Entende? Então é esses tipos de pergunta que eu quero trazer aqui pra gente se confrontar. Talvez você se cobre demais, só que quando você se confronta, o seu nível de demanda, o seu nível de perfeccionismo acaba diminuindo também. Porque a instrução, ela serve para nos orientar. Então vamos lá. A gente vai ler um texto, a gente vai interpretar aquela mensagem e trazer para o confronto. O questionamento é: o que essa mensagem falou e tem sentido com aquilo que eu estou vivendo hoje? O que essa mensagem falou e ela me força a querer mudar? O que essa mensagem está dizendo que eu devo fazer e eu não estou querendo fazer? O que essa mensagem diz que faz eu parar de corromper com a verdade?
Não é somente uma conduta religiosa. Isso aqui é uma conduta moral de um ser humano. Você não pode ser você pode não ser um evangelista, você pode não ser um católico, você pode não ser um budista, um espírito. A questão aqui desse canal, dessa live, é moral. Moral como ser humano. Muita gente já deixou de ir na igreja porque vai na igreja e fala assim, mas aquela pessoa, ela prega e faz isso. Não vou na igreja não. Porque lá na igreja é os pior. Que bom, né? Imagina esses pior tudo solto. A pessoa, quando ela é ruim de coração e ela reconhece isso, ela provavelmente pode se tornar uma pessoa muito mais amorosa do que quem já se considera bom. Porque o ser humano por si, ele já é ruim. Ele já nasce ruim. E se a gente não treinar isso, a tendência é piorar. Então, o que eu quero trazer nesses 365 dias de governo? Governo da mente, das emoções e do portal, da boca. Primeiro você capta. Seu cérebro tá aqui dentro, né? Eu espero que tenha um cérebro aí dentro da cabeça de todo mundo que tá aí. Então vamos lá. Aqui eu tenho um cérebro. Minha massa cefálica tá aqui, trabalhando. Então eu estou vendo uma situação, estou observando, correto? Dentro dessa observação, o que desceu pro meu coração? Eu observei e eu julguei. Eu observei e eu amei. Eu observei e tive compaixão. Eu observei e ajudei. O que eu fiz com essa observação? Então, primeiro você observa, primeiro você retém, correto? Então, você retém. Você lê, você reteu. Por exemplo, a finalidade dos provérbios. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem é Salomão? O homem mais sábio da história. Filho de quem? De Davi. Davi era quem? O rei da onde? De Israel. Se você é empregado e tem muito que aprender com o seu patrão, se você que é discípulo de uma igreja e tem muito que aprender com o seu pastor, se você que é filho e tem muito o que aprender com seus pais, quem dirá nós, aqui, nessa live, em pleno 2026, presos e baseados em TikTok e Instagram, a quem nós podemos recorrer? Conselhos. Se às vezes nós olhamos para o lado e não conseguimos achar comida para a alma, para a mente, para o cérebro. E quando eu deparei com isso, ou seja, o primeiro estágio aqui, na massa cefálica, a observação, a leitura, a retenção, desceu pro meu coração. O quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Porque, primeiro, eu preciso aprender. Só que a gente sabe que para você aprender, se você ensinar, você aprende 2 vezes mais. Logo, eu falei, já venho estudando esse livro já tem um tempo, mais ou menos, exatamente, 12 meses. Completou hoje 12 meses. E eu sempre estou voltando nesse livro, voltando porque eu não vi ele mais somente como um devocional. Eu vi literalmente, por mais que esteja escrito isso, mas o que eu trouxe para minha vida foi, eu quero esse livro como instrução. Mesmo que eu passe a minha vida inteira lendo, talvez eu não decore tudo. Mas se isso que eu li
e desceu pro meu coração, agora eu quero que comece a sair da minha boca. Então, depois desse 1 ano me dedicando a entender os princípios, não de provérbios, mas entender o confronto que Deus queria que eu mudasse na minha vida, foi onde veio a transformação. Vou abrir um pequeno parênteses só para vocês entenderem o porquê isso faz tão sentido para mim e talvez você se identifique. Se você já sente que você é sábio, eu te convido a abrir um canal, uma live. Cara, começa a ensinar, não fica parado. Agora, se você tem problemas para decidir, problemas para ter decisões, problemas nas emoções, problemas de relacionamento, você fala e não é ouvida, você ouve e não entende. Então eu te convido a criar esse compromisso. Amanhã nós estaremos aqui, dia 2 de janeiro, às 7 horas da manhã, Bélgica. Será somente 10 minutos, 10 a 15 minutos, para a gente ler um versículo, colocar aqui ó, na tábua do coração, então a nossa boca possa vir florescer a sabedoria. Nós passaremos 12 meses nos dedicando a clamar por inteligência e clamar por sabedoria. Tá bom? A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é... Deixa eu ver aqui. Eu tive que fazer uma colinha, gente. Primeiro, para fazer guiado. Segundo, porque é oficialmente a primeira live. Terceiro, que eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não sou perfeita, nem pastora, e eu não sei isso aqui de cor, mas o que eu sei e o que o meu coração transformou, eu estou aplicando na minha vida e estou vendo resultados. Vejo resultado com pessoas que eu converso. Vejo resultados através dos resultados das coisas que eu faço. Então, não é sobre eu, é sobre vi que dá certo, então eu preciso transbordar na vida dessas pessoas, porque se um mínimo de uma palavra certa, na hora certa, fez com que existisse a transformação na minha vida, então com certeza esses 365 dias já valeu a pena para mim se uma pessoa, uma palavra, uma frase tiver feito sentido, mas que isso tenha gerado transformação. A transformação, ela vai acontecer quando você permitir que ela pode entrar agora na sua vida. Que esse confronto faz sentido, eu vou encarar. Isso aqui até é o que eu não queria fazer no momento, mas é aquilo que vai me dar paz em longo prazo e eu poderei me arrepender muito menos porque eu decidi seguir uma instrução. Se você quer ser advogado, você vai entrar numa faculdade. Se você quer virar engenheiro, você vai entrar numa faculdade. Se você quer ser mecânico, você vai enfrentar um curso técnico. Se você quer ser pastor, você vai enfrentar uma teologia. Você tem que saber o que falar. Você não pode falar heresia, besteira, você é pastor. Mas aqui é eu, a Duda, que está criando essa corrente hoje, clamando por sabedoria. Cansei de viver uma vida rasa, cansei de falar com gente que não tem nada a acrescentar. Então eu falei assim, no mínimo eu tenho que acrescentar na vida dessas pessoas. E às vezes não é nem falando, às vezes é ficando de boca fechada mesmo. Às vezes você confronta uma pessoa silenciando. Às vezes não responder é a melhor resposta que você pode dar. E não responder se tornou a resposta mais difícil de encarar. Porque se a gente não dá a última palavra, se a gente não fala melhor, se a gente não discursa melhor,
Então significa que a gente perdeu aquela discussão. Irmão, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. O silêncio a longo prazo, então, sabe por quê? O tempo diz quem é quem. Quem nunca enfrentou uma difamação? Quem nunca enfrentou um escândalo, uma conversa, uma fofoca? Algo que você fez na sua vida? Quem nunca? Deixa eu te falar, se você nunca enfrentou, então provavelmente deve estar perto a sua. Mas não tô profetizando coisa ruim não, sabe por quê? Ali, ó, a gente acorda pra vida. Fala, o quê? Eu tô fazendo tudo errado mesmo. Eu vou aceitar isso daí. Sabe o que eu vou fazer? Mas eu vou mudar. E aí, quando você decidir isso, irmão, não tem ninguém que te segura. Porque você usou da sua vergonha ferramentas para melhorar o seu caráter, e através do seu caráter é que você vai mostrar não quem você é, mas quem nós não devemos ser. Esse contexto de sabedoria é muito profundo, porque, como eu disse no telefone sem fio, cada um vai ter uma percepção que é sabedoria. Tem pessoas que interpretam a sabedoria como uma pessoa. Tem pessoas que interpretam sabedoria com um linguajar rico e performático. Gente, eu sou do Mato Grosso. Performático. Com uma oratória exemplar. Eu trabalho com oratória também, mas eu não quero usar discurso de oratória aqui. Eu quero trazer uma linguagem amigável, coerente e direta para nós entrarmos nesse estado de comunhão. Hoje é dia 1º, você não tá trabalhando, provavelmente você tá aí com o buchinho cheio ou já querendo ir comer, né? Porque já vai ser quase 4 horas. Resumo. Às vezes você tá aí assistindo isso porque você tá de boa, correto? Mas amanhã a gente vai enfrentar o devocional de uma maneira prática, rápida e funcional, para que você governe as emoções. Olha, tem um Instagram que vai ser focado somente para reforçar tudo isso que a gente falou aqui, que é o 365 de governo, 365 de governo. É um Instagram que existe, tem 0 publicação, mas você pode entrar lá e já começar a seguir. Que eu vou soltar uns pedacinhos dos cortes hoje, reafirmando aquilo que a gente discerniu e confrontou. Eu vou usar essa palavra, aquilo que a gente confrontou conosco mesmo. Eu vou ter provavelmente um papel aqui do lado para mim e anotando os meus próprios insights e o confronto que eu trouxe para mim mesmo. Então eu também te estimulo a você ter ali um papel do lado, uma agenda, um caderno para você criar essa sequência. Então você está tendo a oportunidade de, talvez, pela primeira vez na vida, começar a imaginar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu semestre, o seu ano. Quando você começa a pensar um pouquinho mais além do que o normal, do que o óbvio, a sua mente ela começa a te levar para um estado de criação que você mesmo nunca imaginou. Então, se você nunca teve essa experiência, eu te convido, acompanha, vai valer a pena. Não é porque eu estou falando, é porque o que está escrito aqui é poderoso e eu quero compartilhar desse maná com você. Você vai começar a ser especialista no confronto consigo mesmo. E quando você adquire as perguntas corretas para consigo mesmo, você consegue então discernir qual caminho e qual decisão tomar. Por último e não menos importante,
nós queremos fortalecer aqui uma fé madura. Eu percebi que existe duas fés hoje em dia. Não só hoje em dia, qualquer tempo, mas eu tenho mais propriedade de falar, porque é essa era que eu moro, que eu habito, que eu vivo, que eu existo, que eu penso, né? Eu penso aqui nessa era. Então, nós temos a fé psicológica e nós temos a fé madura. O que nós queremos aqui? Entender primeiramente o que é uma fé psicológica. A gente vai conseguir, dentro desses 365 dias, detectar se você está tendo uma fé psicológica. Mas se você tiver, tá tudo bem. O importante é a gente fazer a transição para a gente caminhar para uma fé madura. Isso é de extrema importância. Se você está assistindo, caso você acredita em Deus, você é cristão, católico é cristão, correto? Então, você vai o quê? Você vai começar a entender o que é uma fé psicológica e o que é uma fé madura. Aqui, ó, ninguém viu placa de igreja. Aqui não tem nenhuma religião. Aqui tem o livro de Provérbios na nossa frente. E temos nós aqui vendo, analisando, julgando aquilo, se isso é bom ou não para o coração. Se você ouve essas palavras e vê que é bom, mas não pratica, isso não é maturidade. Isso é uma fé psicológica. Se você vê o que é certo e escolhe o que é errado, isso é uma fé psicológica. Isso não é uma fé madura. Se você quer encarar uma mudança, um confronto, um governo, então, de fato, não tem outro caminho. Você tem que mudar. O que você vai ver dentro desses 365 dias? Você não vai ver eu vendendo curso aqui, mentoria. Você não vai ver eu vendendo nada. Por quê? Porque a ideia aqui, ó, é governo. A gente vai governar o nosso ano. Nós vamos governar a nossa mente. Duda, eu acho que isso aí não é muito cristão, não. A gente vai governar, mas não é Deus que faz tudo. Mas não tem que... Isso é muito prepotente. Então, se você me perguntou isso, eu não posso te responder. Sabe por quê? Aí eu vou ter que praticar aquela sabedoria. Não vou falar nada. Se você acha isso, é o seu nível de entendimento. Foi a sua hora de ouvir o telefone sem fio. Se na sua hora de ouvir o telefone sem fio você compreende e interpreta dessa forma, então desliga o telefone aí. Agora, se você discorda, mas eu discordo, mas eu também reconheço que eu posso estar errado. O que você tem para me falar? Nada. Eu tenho algumas perguntas para te confrontar, para te falar nada. Quem sou eu na fila do pão para te dar algum conselho? Quem sou eu nesse mundo para poder falar o que é bom e o que é errado? Bom, eu sou aquela que leu Provérbios, analisei com a minha massa cefálica, desceu para o coração, por acaso desceu algo que é bom, porque não é porque é coração que vai descer o que é bom. Às vezes pro seu coração desce muita coisa ruim. E é aí o ponto-chave, a sua boquinha. Terceira pergunta do confronto. O que você anda expressando vai de encontro com a pessoa que você diz ser? Eu não tô perguntando pra você, eu tô perguntando pra mim. Você tá ouvindo e se confrontando também. Porque você pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior herói. Você pode se ver em frente a um espelho e falar, cara, eu sou um carrasco.
eu sou podre, eu sou péssimo, eu sou horrível. E aí você pode ter o herói dentro de você, reconhecer. Então você vai passar assim a mão nas suas costas e vai falar assim, sim, você é. Você é. Mas você também pode ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa calma, uma pessoa amorosa. E aí você fala, tá bom, então eu vou aceitar essa mudança. Eu vou aceitar o desafio e eu vou aceitar esse confronto. E aí você sai daqui. Então, você percebe? É igual o relógio. Você saiu daqui, então você vai fazendo uma transição até você chegar aonde você almeja. Não é somente um objetivo ou uma meta. Novamente aqui, recapitulando, é uma decisão. A pergunta é, hoje, dia 1º de janeiro, você decide se confrontar para então se tornar uma pessoa sábia? Essa é a minha pergunta para você. Se sim, amanhã nós estaremos aqui, dia 2 de janeiro, no Provérbios 2, para a gente poder confrontar a nós mesmos em busca de sabedoria. Como ficou um pouquinho longo, aqui nós já passamos meia hora, né? Já temos 30 minutos. É normal, eu já esperava que fosse assim, mas os próximos eu quero realmente respeitar esses 10, 15 minutos, né? Vamos colocar de 10 a 20 minutos, porque nós vamos lendo as palavras e o sentido aqui não é interpretar o texto. O foco é gerar transformação. Então você vai fazer 3 perguntas sempre. Eu vou te ajudar a refletir. Nós vamos refletir juntos e com isso mais um ano que se inicia. 2026 vai entrar aí com tudo e, se Deus quiser, com muita sabedoria. Depende o quanto você está disposto a ir atrás dela para que você possa passar por todas essas mudanças, inteligência artificial, economia abalada, mortes, guerras, destruição. Gente, é muita coisa ruim. Então, assim, de onde vem meu alívio? Aonde que eu vou colocar o fardo para eu carregar? Aonde, meu Deus, eu vou ter esperança? No governo. É no governo. Nós não sabemos nem mesmo o que vai acontecer amanhã, dia 2. Se tudo tiver ok, se ninguém morrer, estamos aqui. Nossa, Duda, credo, Deus me livre, ninguém vai morrer, não. Morrer é lucro, tá escrito aqui. Entende? Mas vamos morrer pelo menos ali sábios. Vamos clamar por sabedoria. Só para fechar, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, por mais que você tenha a Bíblia online, eu realmente aconselho isso aqui. Isso aqui é muito bom para o seu desenvolvimento. A escritura, a gente fazia nas pedras, depois no papiro, foi passando as transformações, a revolução, as tecnologias, tudo isso foi acontecendo. Então você consegue entender que da mesma forma que o ser humano foi evoluído, a gente já tem as primícias à base de escrever à mão. Então, se você perder esse hábito, cara, pelo menos nesse devocional, eu te convido, pega uma agenda, cria um livro, ali você... Ai, que lindo! Nossa, Deus é poder... Olha aqui. Tô te dando a oportunidade de você lançar o seu primeiro livro da vida através desse devocional. Você já sonhou algum dia em escrever um livro? Já? Então, você vai começar hoje. Através desses ensaios e dessa introdução que eu e você conversou aqui, das perguntas que você se perguntou e você se confrontou, pega um caderno, abre lá na primeira página, Provérbios 1, dia 1 de janeiro de 2026.
escreve as 3 perguntas e você mesmo responde. Isso eu quero mudar porque isso adoece o meu casamento. Isso eu quero mudar porque isso enfraquece as minhas amizades. Isso eu quero mudar porque isso torna tóxico os meus relacionamentos de amizade. E aí você, no final do ano, pela primeira vez na vida, vai ter ali um diário de percepção de você mesmo, correto? Então aqui nesse livro de Provérbios, geralmente eu vou realmente ser conduzida pelo Espírito Santo. Como eu disse, não é uma fé performática, não é uma fé... Espero que não seja uma fé psicológica. Eu espero que eu viva essa transição. Porque quando eu comecei a estudar e a pesquisar sobre fé psicológica e fé madura, eu detectei muita fé psicológica em vários aspectos, em várias áreas. Algumas eu até fiquei feliz, eu reconheci como uma fé madura. Mas como nós temos vários campos, áreas, então nós precisamos dessa autoanálise. Não tem ninguém no mundo que vai te ajudar a não ser você mesma ou você mesmo. Eu quero finalizar com o versículo mais óbvio e que fecha com chave de ouro esse devocional. E você pode acompanhar aí. Se você já pegou a sua Bíblia, se você já pegou a sua Bíblia, parabéns. Sinal que você não tá numa fé psicológica, você tá numa fé madura. Você falou, opa, dia 1, live espiritual de sabedoria, vou acompanhar. Já pegou a Bíblia, parabéns. Se você não pegou ao confronto, você não pegou sua Bíblia? Não pegou? Entende? Isso é confronto. Uma pessoa fazer a pergunta óbvia e você falar, cara. Aí você se sente ruim, mal, perdedor, não sei. Isso é o confronto. Quando você se pergunta, então você se analisa e aí você toma a decisão de mudança. Você vê, desce pro coração e aí você fala do que o coração tá cheio. Vou usar um exemplo, ele não é muito pólido não, é um pouco nojento até, mas vamos lá, vamos usar ele até a sabedoria me dar mais opções de exemplo. Imagina você ver uma comida ali, uma pizza maravilhosa ali, ó, um frango catupiry, nossa, bordinha de queijo, eu quero ela. Você olhou, aí você comeu aquela pizza. E aí, no seu coração, você pensou, nossa, meu Deus, que pizza gostosa! Essa pizza é maravilhosa. Aí você começa o quê? Falar pra todo mundo. Gente, eu comi uma pizza, além de bonita. Nossa, que pizza deliciosa. Meu Deus. Virei cliente fiel. Agora, um outro exemplo. Às vezes você vai numa outra pizzaria, você vai lá, come a pizza. A pizza, você foi lá, não tinha a foto da pizza. Então você foi lá no menu, você pediu. Aí chegou uma pizza feia ali e tal. Aí você já olhou aquilo ali e falou, nossa, esse trem não tá bom não. Mas já pediu, já veio na mesa, você vai o quê? Você vai comer. Só que aquela pizza não tava legal. Não tava fresca, não tava bem feita, a massa tava crua. E aí você começa a passar o dia inteiro arrotando aquela pizza. Nossa, aquela pizza eu comi, nossa... Eu já vi que não tava com a cara boa, por que eu inventei de comer? Saía mais barato eu pagar a pizza e ir embora sem comer do que comer aquela pizza. Tô aqui agora passando mal, reclamando, teve um dia ruim, azia, arrotando o dia inteiro.
Então, primeiro, a gente julga com os olhos. Agora eu vou usar o mesmo exemplo e só inverter o resultado final sobre nossa interpretação de mundo. Chegou a pizza bonita, comi, não gostei, passei o resto do dia inteiro passando mal. O segundo exemplo, chegou a pizza feia, comeu, pizza gostosa. Fiquei satisfeito e comecei a falar por aí, olha, a pizza até é feia, mas eu gostei. Então, assim, você depende. Aí o terceiro exemplo, só para fechar com chave de ouro, é o equilíbrio. O equilíbrio. Não é que você não gostou de uma coisa que você vai sair aí pro mundo afora. Ai, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Nossa, eu quero falar pro mundo que isso é ruim. Ou, nossa, isso é bom demais, eu vou fazer isso o pódio da minha referência. Isso é idolatria, isso tá errado. E sair falando mal também é errado. Onde que está a sabedoria? No equilíbrio. No equilíbrio. A pizza veio boa demais, mas o equilíbrio tá na onde? Parar de comer quando aqui tiver suficiente. Esse é o equilíbrio. Essa é a sabedoria. Esse é o domínio próprio. É isso que nós vamos trabalhar aqui. O equilíbrio. Ai, eu não posso terminar esse vídeo sem fazer essa pergunta. Porque é um confronto para mim e para você. Vamos lá? Essa é a mais difícil de todas. Mas é a que mais vai nos ajudar. Se as pessoas... Eu não sou muito de fazer isso não, mas se você quiser até fechar o olho, porque eu não quero que você veja a minha imagem. Eu quero que você veja você. Ou se você quiser continuar assistindo essa live lá no espelho, ninguém tá vendo que você tá olhando no espelho parecendo um doido. Vai lá. Você não quer mudança? Vamos lá. Chega lá de frente ao espelho e pergunta-se. De verdade mesmo. Ainda mais se você vai na igreja, se você frequenta os cultos de domingo. Ainda mais. Sabe por quê? Porque você vai ser liberto. O confronto, ele vem para nos questionar, para nos deixar assim, ó, meio mauzão mesmo. Mas é para trazer liberdade. E quando a liberdade é instalada, você flui. Você flui. Quando você para de mentir, de mascarar, de inventar, de manipular, de fingir ser o que não é. Ai, sobra tempo para amar, para respirar, para respeitar, para ouvir, que é muito difícil, né? Muito difícil ouvir. E sobra tempo para você. Vamos para a pergunta? Querido eu, querida Duda, querida Joana, Rebeca, Flávia, Joana, Augusto, João, Roberto, Flávia, não sei quem está assistindo. Querida Duda, se as pessoas pudessem acompanhar a sua semana de perto, será que elas veriam além de um bom discurso? Querida Duda, se as pessoas pudessem acompanhar a sua vida de perto, pelo menos durante uma semana, você realmente seria aquela pessoa que está mostrando na internet? É isso que você tem que se perguntar. Se as pessoas pudessem te acompanhar, pelo menos por uma semana, e olha que é muito, né? Dependendo do encontro que você faz com a pessoa, você já vê que não é nada daquilo. Às vezes, 5 horas na companhia de alguém, você já tá agoniado. Você não aguenta mais. Você quer vazar. Fala, não, muita hipocrisia isso aí. Muito menos um dia, 2 dias, uma semana.
Então, para pensar, nós passaremos 365 dias nos confrontando conosco mesmo, até tudo aquilo que você fala se torne real, objetivo, tá? Vou aprender muito com vocês. Vou aprender muito com vocês. Eu tenho certeza disso. Essa live, ela vai ser lançada lá no YouTube. O YouTube também está escrito 365 de governo. Eu quero fazer a live diretamente de lá, do YouTube. Mas eu preciso de 1.000 inscritos. Não, eu preciso de 50 inscritos. Então, se você se confrontou e gerou um questionamento e de fato fez sentido, só de você retribuir fazendo a inscrição lá, já vai me ajudar a fazer as lives lá. E lá a gente pode ser ainda mais profundo, a gente pode ir diretamente lá. Isso vai ajudar muito nós. Se você puder, vai lá no YouTube, escreve 365 de governo, vai estar lá um canal com 0 seguidores e você vai ser o primeiro a ser inscrito e você vai ajudar o livro de Provérbios a ser espalhado para mais pessoas, tá bom? Eu quero ler aqui pra gente encerrar. Provérbios 1:1. A finalidade dos provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar a sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma disciplina e ter uma vida bem-sucedida. É ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízos aos ingênuos, conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Tá vendo aí, né? Se você já tem um nível de sabedoria, continua que você vai ficar mais sábio ainda. E quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Agora o conselho de um pai: adquira sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, os pecadores quiseram seduzi-los. Não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscadas contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmo. Tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A sabedoria grita nas ruas. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente às portas da cidade.
Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e o tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça se envolver como um furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida. Nossa! E engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Você entende o porquê agora desse canal? Eu passei 1 ano lendo, engolindo, sabe, disso aqui. E a cada vez que eu leio, me confronto de uma forma diferente. Então, eu vou deixar como estatuto do nosso devocional hoje. Então, a palavra do dia foi confronto, embora ela, por geral, seja o tema central dessa live, desse YouTube, desse Instagram. Então vai ser Provérbios. Te falei pra pegar a caneta lá, né? Por que você não pegou ainda? Provérbios 1, 31. E o alívio que Deus deu foi Provérbios 1, 33. Deus está falando aqui, ó. A palavra de Deus está dizendo: portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, e ele vem para aquietar a alma dos pobres oprimidos, que somos nós, pobres seres humanos, cheio de ingenuidade, zombaria. Aí ele vem. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Que é aí o 2026 não que chegou. Não vamos temer, não vamos desesperar. A sabedoria está aqui, nos chamando, clamando nas praças. Clamando, ó, a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Vamos considerar que isso aqui é uma praça pública. Aqui agora tá rolando uma live no TikTok, Carrilho Duda. Está rolando uma live no Madame Carrilho, que é a minha página. Lá no Carrilho Duda TikTok tem um monte de coisa para mudar. Porque foi uma página abandonada e ficou lá uns posts que não tem nada demais, mas também não faz sentido ter, tendo em vista aquilo que eu estou me confrontando. Então essa live tá rodando lá no Carrilho Duda do TikTok, tá rolando aqui no Madame Carrilho, aqui nesse Instagram, e eu tô gravando um vídeo para depois soltar sem muitas edições lá no YouTube, porque eu ainda não tenho 50 inscritos, e eu só consigo fazer 50 inscritos, aí sim eu consigo fazer a live diretamente lá no YouTube, pra já ficar gravado lá, já subir o vídeo lá. Então, se você realmente quer me ajudar
Vai lá no YouTube, se inscreva. Gente, eu só preciso de 50, não é muito. Então, comecei do zero lá, comecei o Instagram do zero. Então, você entende? Vou até dar um exemplo. Vou tomar um café aqui também. Nossa, gente. Vou deixar um desafio aí, ó. Você já imaginou a possibilidade de começar a tomar café sem açúcar? Difícil, né? Mas esse aqui, ó, tá sem açúcar. Pra mim, hoje em dia, sinceramente, não é mais um desafio. Na verdade, eu tenho muito prazer em tomar o café amargo, mas nem sempre foi assim. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui rápido, prático e bem objetivo. Tudo na vida, tudo, exatamente tudo na nossa vida. Você pode pegar amigos, relacionamento, empreendedorismo, comércio, mentalidade, processos, até o Instagram, que você vai começar do zero. Você sempre vai precisar de bases, correto? Você vai precisar de bases. Isso tudo aqui, gente, foi tudo insight que eu tive antes de começar essa live. Então, eu tô procurando uma brecha aqui, um lugar em branco, mas não tem. Mas vamos lá. E quem me conhece, já veio aqui no estúdio, sabe que eu sou assim. Eu tenho 1000 folhas de caderno, de papel, porque às vezes eu nem vou reutilizar aquilo, mas só o fato de transcrever já ajuda meu cérebro a raciocinar de uma forma mais sábia. Tudo na nossa vida precisa de uma base. Só que essas bases, embora seja isso aqui, ó, né, o chão, ela vai começar a ser construída os pilares, né? Aí você começa a construir os pilares. Então, os pilares que eu tenho para comunicação de preciso 50 inscritos. Então, eu tenho uma base que já é a comunicação, é a oratória, é o conhecimento, é a busca, é o interesse, é a decisão e a ação, que é o principal. Então, tá, agora eu quero começar a construir uma base no YouTube. Quais são os meus pilares? Meu TikTok, que já tem mais de 1000 pessoas, o meu Instagram, Madame Carrilho, que já tem mais de 7000 pessoas, e o Carrilho Duda, que já tem mais de 2000 pessoas. E aí, eu vou pegar esses pilares que eu já construí, porque primeiro eu tenho a base. A base é eu. O conhecimento que eu carrego para ter essas redes sociais. Então, essas redes sociais, agora, são os pilares da minha base. Ou seja, é os canais de comunicação. E aí eu tô usando esses pilares para jogar uma comunicação para me levar lá pro YouTube. Eu vou deixar de postar no YouTube porque eu não tenho 50 seguidores? Não. Só que o trabalho é mais longo, porque primeiro eu vou gravar o vídeo, só depois eu tenho que subir o vídeo pro Instagram, pro YouTube. Agora, se você me ajudar só se inscrevendo, eu posso gravar a live diretamente lá, não vai ocupar armazenamento no meu celular e eu vou conseguir só subir a live. Lá, o vídeo, carregar, fazer o upload, entendeu? Então é para isso que eu peço a sua ajuda, não te custa nada, só 50 pessoas. Savá? Então é isso. Nos veremos amanhã, 7 horas da manhã, Bélgica. Se você já tá indo pro trabalho, mete o foninho. Se caso você já estiver trabalhando, entra no YouTube, o vídeo vai estar lá um pouco mais tarde, porque primeiro eu vou gravar, subir, postar. Mas, independente dessas lives, pega isso aqui para ler. Abre lá em Provérbios, faz um voto com Deus. Faz um voto com a sabedoria. A sabedoria é fruto do Espírito Santo. Faça com que ele te convença a viver uma vida sábia, tá bom? Eu vou orar com vocês. Você reza aí, você ora, você proclama. A linguagem que você utiliza, não importa, gente, não importa. Eu não quero saber esse negócio de religião aqui. Eu quero saber que nós estaremos sábios. Se você é católico,
você não pode ser sábio? Se você é espírito, você não tem que ser sábio? Se você é ateu, você não precisa de sabedoria para viver nessa sociedade? Então é a sabedoria que a gente está buscando aqui. E no próprio livro aqui sagrado, chama Bíblia Sagrada, ele tem um versículo que agora eu não sei qual, mas se você quiser pesquisar, ou só ouvir e acreditar, ou não acreditar, mas ouvir e aceitar, está escrito assim: clame por sabedoria. Não, clame por inteligência e eu vou conceder. Clame por inteligência e eu lhe concederei. No próprio livro sagrado está escrito: clame por inteligência e eu lhe fornecerei. Clame por inteligência e eu lhe concederei. Concederei. E eu lhe concederei. Clame por inteligência e eu lhe concederei. Clame por inteligência e eu lhe concederei. Eu vou passar esses 365 dias clamando por inteligência, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui hoje com essas pessoas, não importando com religião, não importando com placa de igreja, com cor, com sexo, ou muito menos com idade. Mas nós estamos aqui, Senhor, clamando, levantando um clamor. E dentro dessa corrente de 365 dias, estaremos clamando por inteligência. Querido Deus, aqui está dizendo no seu livro sagrado: clame por inteligência e eu lhe concederei. Então, Pai, conceda a nós, em nome de Jesus, essa inteligência que o Senhor está falando. Senhor Deus, conceda a nós a sabedoria que o Senhor permitiu que Salomão escrevesse nesse livro. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor que enviou Jesus nessa terra para nos salvar dos nossos próprios pecados, do nosso próprio ego. Querido Deus, nós só estamos aqui porque nós somos imperfeitos, porque nós sabemos que não sabemos, então estamos buscando sabedoria de onde nós sabemos que existe, diretamente da fonte. E que o Senhor possa conduzir esse canal, essas redes sociais, nesse momento aqui, onde não tem profissão, onde não tem método, onde não tem performance, mas tem a palavra, a verdade e o confronto. Então eu oro para que em nome de Jesus nós tenhamos coragem de meter nossa cara a tapa na frente do espelho e nos confrontar para que gere mudança e que a intenção dos nossos corações possam ser verdadeiras, reais, claras e objetivas. Que esse ano de 2026, por mais desafiantes que possa ser, Pai, que possa ser um ano de governo das emoções, dos pensamentos e das decisões. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio, confio e acredito que essa corrente será cada dia mais fortalecida. Ai, Pai, nos conceda a Tua bênção e a Tua integridade, pois sozinhos nós não conseguimos. Senhor Deus, nós queremos ser a pessoa que nós acreditamos ser. Nós queremos ser as pessoas que nós falamos que nós somos. Nós não queremos viver de aparência, não queremos julgar, nós queremos ajudar e cooperar. Por mais que possa parecer distante ajudar o próximo, Deus. Se essa live ajudou alguém, querido Deus eterno Pai, toque essa pessoa no profundo e no íntimo e ajude ela com ela mesma se confrontar, para que ela possa ser uma pessoa mais sábia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa live hoje está terminada. Oh, sim, está terminada. E amanhã
dia 2, Provérbios 2. Pega sua caneta, seu papel. Recomendo o seu caderno. Eu até vou pegar um caderno, porque eu vou fazer junto com vocês, porque eu não tô aqui para ensinar. Eu estou aqui para crescer junto de vocês. E eu espero poder passar uma semana com vocês e ver que vocês são muito mais do que uma fala bonita. E ver que, cara, aquele ali pode ir, que é sucesso. O cara fala e faz o que fala. Então eu boto fé nessa pessoa. Então eu quero passar uma semana aí, ó, com você e vendo, cara, essa pessoa é transformada. É isso. Tome café sem açúcar. Crie metas para esse ano. Tire do papel tudo que você sonhou em 2025. E bora mudar a nossa história. Bora governar. Beijo. E até amanhã. Fiquem com Deus.